E aí, galera, hoje eu tô com uma pessoa aqui que particularmente pra mim é um mestre, como todo mundo chama. O cara é um mestre, uma lenda. Vou ler aqui pra você ter noção o currículo dessa pessoa. Você de casa vai saber quem que é, hein? Vamos lá. Bombeiro militar, terceiro sargento aí do Corpo de Bombeiro, já na reforma agora, já está mais tranquilo, descansando. Professor de APH, técnico de segurança do trabalho, educador físico, pós-graduado aí em urgência e emergência, pós-graduação em resgate em áreas remotas, no meio do mato e tudo quanto é lugar, aquela coisa maravilhosa. Para quem é da emoção aí, vai gostar bastante. Instrutor de primeiros socorros em locais de difícil acesso, que é salvamento aquático, remoto, animais peçonhentos, tudo mais. Instrutor de cursos na CCR também. Então, isso é só uma parte do currículo do homem. Estou aqui com quem? Rogério Vieira, mais conhecido como Mestre Vieira. Legal. E aí, tranquilo? Bom, Rafael, é um prazer estar aqui, né, e poder falar um pouquinho da vida da gente. É difícil a gente falar da gente mesmo, né? Mas vamos lá, vamos tentar. Vai dar bom, Vamos tentar. fica tranquilo. Primeira pergunta que é o que eu faço aqui para todos que chegam aqui. Quem é Rogério Vieira? Caramba, essa é uma pergunta. Difícil, né? É difícil a gente falar da gente mesmo, né? Mas vamos lá, vou tentar, né? Bom, eu sou casado, né, já faz um bom tempo, tenho 2 filhas. Minha filha mais nova é advogada, já está formada, já está atuando. A minha filha mais velha, ela fez vários cursos, defendeu, acho que o mês passado, o trabalho dela, a tese dela de doutorado no Butantan. Que trabalha no Butantan. Trabalha no Butantan, ela é pesquisadora. Tá? Então, assim, as minhas filhas, graças a Deus, já estão bem encaminhadas, né? Então, isso dá um certo alívio pra gente também, né? Porque a gente tem muita responsabilidade como pai, né? Sim. Então, agora elas, como eu falo, né? Elas estão caminhando com as próprias pernas, né? Então, estão bem, estão tranquilas. Acha que é só com 18 anos vai desmembrar, vai nada. A gente tem que ficar de olho, tem que cuidar ali, tem que ajudar, tem que apoiar. Tô sempre acompanhando. Casou, elas. tem que estar em cima também acompanhando e ali, né? É bem verdade, legal. É verdade. Top. Vieira, pergunta que já me fizeram aí várias vezes e eu sempre passo a bola para você, a questão de entrar para o corpo de bombeiro. Todo mundo tem esse sonho, tá? Até Legal. pessoas que já entrou para o SAMU falam, nossa, eu queria muito ser do bombeiro. Como que eu faço para ser do bombeiro? Como foi a sua jornada? Primeiro, o seu início lá, eu sei que teve mudanças de lá para cá, teve algumas mudanças, e até a gente já conversou um pouco sobre digital. Eu queria que você me explicasse um pouquinho como você entrou, como foi a sua jornada lá, como você chegou até o Corpo de Bombeiro. Entendi. E hoje, se alguém quiser entrar para o Corpo de Bombeiro, como é que faz? Tem fácil acesso? Não tem? Como é que faz? Bom, vamos lá. Para entrar no bombeiro hoje é concurso público, né? Então você vai ter que ler o edital. Então o governador ele lança lá tantas vagas, né? Antigamente a gente tinha vagas específicas só para bombeiro. Então quando você entrava, você já entrava direto no bombeiro. Hoje já não tem mais isso. Hoje o candidato ele entra para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então está escrito lá no edital, policial militar. No decorrer do curso, né, que ele foi fazer, ele vai fazer um básico que é de policiamento. Sim. Então ele vai conhecer a legislação, vai conhecer o uso de algemas, um monte de coisa. Ele tem que aprender isso. Ele é um militar, o bombeiro é militar. Vira policial militar depois? Então muita gente às vezes confunde. O bombeiro é um policial militar. Sim. Né? Só que ele depois vai desempenhar a função na unidade do bombeiro. Então ele vai fazer cursos específicos, né? Vai trabalhar dentro do quartel. Então, a princípio, é prestar o concurso. Vai ver o edital tem todas as informações dizendo quantas vagas ele vai concorrer, qual é a idade limite, qual é a altura para homem, para mulher. Então, está tudo escrito. E ele vai fazer esse concurso. Sendo aprovado, aí começa uma série de etapas, né? Ele tem que fazer o TAF, que é o teste de aptidão física. Isso a pessoa já se prepara antes de Tem que se entrar preparar lá, antes. porque... Tem que preparar. Ele vai fazer... Para a Polícia Militar não tem o TAF? Tem. Tem um TAF antes e depois que for o bombeiro tem que fazer novamente. O bombeiro, quando ele vai especificamente para o bombeiro, ele faz um TAF diferente, que eu vou comentar daqui a pouco. Mas o candidato, ele tem que fazer o TAF, que é esse TAF geral. Então, ele tem uma corrida, tem flexões, tem abdominais. Né? Então, ele faz esse teste. Depois, ele vai passar por uma série de exames, né? Vai fazer o teste psicológico.
ele vai ter que passar pelo médico, fazer algumas avaliações físicas também, para ver se não tem nenhum problema físico. Ele vai ter várias situações, inclusive tem até investigação social. O que é isso? Eles vão levantar e ver qual é a situação daquela pessoa, se ela está respondendo um processo criminal, qual é a vida dessa pessoa, se ela tem algum problema com relação à justiça, enfim. Isso é chamado de investigação social. Então ele vai passando essas etapas e quando terminar essa etapa ele vai fazer uma escola, a escola básica de policiamento. Se esse candidato quer trabalhar no bombeiro, ele pode colocar lá na ficha, na hora que ele fizer as inscrições lá, ele pode colocar que ele tem vontade de trabalhar no bombeiro. Aí o que acontece? Existe até a possibilidade, dependendo do edital, ele pode fazer o curso direto no bombeiro. Ele vai ser selecionado e ele vai direto para uma escola de bombeiro. E lá ele vai aprender como ser bombeiro. Ele vai ficar 1 ano treinando a parte de incêndio, a parte de salvamento. E, especificamente antes, ele pode fazer um teste, que é o TAF que a gente falou, né, que eu tinha comentado aqui, é o TAF específico para bombeiro. Nesse TAF diferenciado, ele tem que fazer lá natação. Então, eles colocam lá um teste para ele, para saber se ele sabe nadar. E ele vai passar num pórtico em altura para ver se ele tem aptidão para aquele serviço do bombeiro. Então, usa muita altura, né? Usa bastante. Então, se ele conseguir passar nesse teste aí, ele vai ser pré-selecionado para ser um bombeiro. Ele fica 1 ano estudando, fazendo cursos lá da parte de incêndio, a parte de salvamento, a parte de resgate. Então, depois que ele se formar 1 ano, que é esse curso todo, aí ele vai ser direcionado para um quartel. Dependendo do número de vagas, legal. Ele pode trabalhar num quartel próximo da casa dele, se tiver vagas, ou pode ser direcionado para qualquer quartel, no estado todo de São Paulo. Aí tem que mudar. Aí muda. Às vezes vai para o interior, né? Então vai mudar a vida completamente, né? Aí tem que, como a gente fala, de mala e cuia, né? Tem que levar tudo, levar a família, né? E essa é a vida do militar. Viver é um sonho mesmo. É um sonho. Que a família inteira vai ter que viver esse sonho junto. Vai ter que ajudar, porque não é fácil, né? Você, de repente, mudar a tua vida, mudar de casa, ir para outro local. Então vai recomeçar tudo novamente. Até esperar uma vaguinha... Existe a possibilidade dele retornar para onde ele quer. Vamos supor que ele quer trabalhar aqui na região do ABC, o grande ABC aqui, né? Então, de repente, tem uma vaga, o que ele faz? Ele vai trabalhar, de repente, no interior e ele entra numa escala que a gente chama RPT, né? Que é um documento que ele vai colocar o nome dele lá. Então, vamos supor que tem 10 pessoas na frente dele. Então, a primeira pessoa, quando surgir uma vaga, a preferência é daquela primeira pessoa que está na lista. E vai assim seguindo, até chegar o 10º lá, que é o caso, ele vai conseguir voltar para onde ele quer trabalhar. Referente àquela parte de primeiro sargento, segundo sargento, eu não manjo muito, mas primeiro, segundo, terceiro sargento, quem é que manda mais, o terceiro ou o primeiro? É o terceiro, na graduação é o primeiro sargento. O primeiro sargento, que vai descendo. Que vai seguir na escala. Então, você entra como soldado, né, de segunda classe. Depois você é promovido para cabo, depois terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, e aí eu já pego oficial. Aí vai tenente, né? Primeiro, segundo tenente, depois vai major, capitão, e vai embora, até chegar a coronel. Lá dentro você tem essa opção tem essas passar, oportunidades, vai estudando, tem essas oportunidades. Tem gente que não quer, fica ali... Então hoje existe essa possibilidade de você chegar, né, a ser um oficial, que é o responsável por um quartel de uma região. Então, existe essa possibilidade, mas você começa lá embaixo. Existe dentro da Polícia Militar também um concurso que é para a Academia do Barro Branco. Então, qualquer pessoa pode fazer, é um concurso também, e ali você... Concurso do Barro Branco? A escola... a escola da Polícia Militar do Barro Branco, é a escola para oficiais. Então, se você é civil e você já quer começar lá como oficial, você não quer passar por essa fase de soldado, de cabo, sargento, subtenente, até chegar ao tenente. Eu acho que eu vi essa escola, né? Existe. É um concurso público também, você vai se inscrever, qualquer pessoa pode se inscrever e você vai ficar estudando na Academia do Barro Branco. Então você vai estudar um período lá, você já sai lá como aspirante e logo em seguida tenente. Então você já chega oficial bem rápido. Existe essa possibilidade também. Legal. É muito concorrido, né? Mas... Você aposentou como terceiro? Eu me aposentei como terceiro, passei para reserva, já faz 10 anos que eu estou aposentado, né? Então agora estou curtindo a aposentadoria. Delícia. Para quem não aposentou ainda, tá difícil. Dá tempo, né? Dá tempo de correr. Dá tempo. Sempre tem chance. Tá ficando um pouquinho mais difícil, mas ainda dá. Calma, respira que vai dar certo. Não, dá, com certeza. Vera, você começou falando sobre locais aí de São Paulo, então você não começou aqui perto, você sempre foi de Santo André?
Não, Sua residência sempre foi aqui, eu não? sempre morei em Santo André, né? E quando eu fiz a escola, eu fiz a escola no quartel de Santo André. A gente ainda tinha essa possibilidade. Hoje não. Hoje todo mundo que prestar para o bombeiro, que vai fazer o curso de bombeiro, tem que ser direcionado para Franco da Rocha. Nós temos a Escola Superior de Bombeiro. Então tudo está centralizado lá. Não só a escola, a formação, como os cursos também. Porque quando eu me formei, a gente não tinha ainda escola superior. Então, eu fazia curso, por exemplo, em São Bernardo, de mergulho. A gente fazia curso de salvamento em São Paulo. Então, cada quartel tinha uma especialização. Hoje não, hoje concentrou tudo na Escola Franco da Rocha. Então, todos os cursos e formação é direcionado para a escola. E aí, para aposentar, quando ia chegando aquela data de aposentar, falou, esse ano eu me aposento. Ia dando uma dorzinha no coração de Dá, até hoje dá, né? Porque quem trabalhou como bombeiro aí, de repente dá uma saudade. A gente vê a viatura passando, escuta o barulho da sirene, né? Aquilo dá um aperto, né? Mas é aquilo, né? Chegou, a gente cumpriu o nosso tempo, né? Eu fiz tudo que eu consegui fazer, então a gente tem que dar oportunidade para quem está chegando agora, né? Então tem que deixar a galera agora que está chegando e participar, porque cumprimos com a nossa missão, né? Eu não sei para quem eu perguntei aqui sobre referência sobre os 1000 gols aí do Pelé. Você sabe quantas ocorrências você fez na sua vida? Não tenho. São muitas, viu? Bastante, não tenho nem ideia. De carreira trabalhada foi 30 anos? Quantos? 30 anos. 30 anos. 30 anos. Não dá para somar as E ocorrências. 30 anos operacional, rua. Sempre rua. Nunca... Administrativo, nada, só rua. Nunca passei na parte administrativa, né? Não que eu tenha nada contra, né? Mas, assim, eu sempre gostei de estar na rua, fazendo socorro, né? Participando das ocorrências. Então, 30 anos de bombeiro... É muito tempo, cara. É bastante, né? É muito. Deu para aprender um pouquinho. A pergunta que todo mundo vai fazer. Qual é a ocorrência que te deixou marcado, assim, que você falou... Eu vou perguntar duas, né? Uma que te deixou marcado e aquela que você falou assim... Eu acho que eu não vou conseguir fazer. Porque tem a diferença, né? Tem uma que fica... Às vezes é uma coisa tão pequenininha, mas ficou tão marcado na sua mente, você falou, nossa, eu só vi essa vida aí com isso aqui que eu fiz. Tem essas ocorrências. Não, tem. E tem as grandes também, que deixam marcada também, que eu acho que eu até sei qual que você vai contar. Mas... E tem aquela ali que você fala assim, acho que eu não vou aguentar. Porque eu sei que o bombeiro fica horas, dias e dias, né? Numa ocorrência que tem aquele descanso mínimo ali, é muito sofrido. Me conta aí essas ocorrências aí. Qual é a primeira que te deixou marcado assim, que você fala, meu... É difícil, Às né? vezes eu até vontade de voltar pro corpo de bombeiro por causa dessa ocorrência. São muitas ocorrências, assim, marcantes, né? E no bombeiro a gente trabalha 24 por 48. Então é 24 horas de prontidão. Pode ocorrer que às vezes a gente está saindo do serviço e tem um chamado grande, então às vezes a gente fica mais tempo, né? Então isso faz parte da nossa profissão. A ocorrência assim que eu sempre recordo, né, uma ocorrência que marcou muito, foi uma ocorrência de um atendimento que a gente foi fazer na Serra do Mar, em Paranapiacaba. Então nós fomos solicitados para resgatar um corpo, essa pessoa já tinha morrido, né? Infelizmente ela já estava em óbito e ela estava num local de difícil acesso. Uma cachoeira, a gente tem lá umas trilhas muito bonitas, mas perigosas, né? Então quem não conhece acaba caindo, acontecendo alguns acidentes. Infelizmente esse senhor já tinha perdido a vida, então nós fomos chamados para resgatar o corpo dele em Paranapiacaba e acabou que a gente desceu com 5 bombeiros. E o que aconteceu? A gente chegamos até o local, né? O pessoal da perícia já tinha feito a perícia lá. Você fala desceu com Não, trilha. Na Desceu trilha. andando. Carregando aquele monte de carregando equipamentos, né, para poder trazer a vítima, né? Então nós conseguimos acessar a vítima e quando a gente acabou de preparar o corpo para fazer o transporte, né, sem apoio de aeronave, a gente estava num local muito difícil mesmo, tudo fechado, as matas, né? E era trilha bem estreitinha, bem perigosa, tinha ribanceiras, é um local de difícil acesso, era uma cachoeira. E nós conseguimos acessar essa vítima e preparamos o corpo para fazer a remoção, o transporte, né? Só que já estava tarde, já devia estar umas 6 horas da tarde, aí começou a escurecer, aí nós pensamos, não vai dar para fazer isso durante a noite, é um risco muito grande. Então nós resolvemos acampar ali, né? Deixar o corpo ali do lado, fizemos uma fogueira, fizemos ali uma proteção para a gente passar a noite. Isso foi no modo raiz, né? Porque vocês sabiam que ia passar a noite, eu falei, não, A gente já vai preparado.
Já vai preparado. Normalmente as ocorrências em serra, ela é um pouco complicada porque a gente nunca sabe o que vai encontrar lá. De repente, né, há necessidade de passar a noite, então tem que estar preparado. Levamos lanterna, levamos alimentos, né, para a gente poder passar ali. E ficou certo que nessa ocorrência o helicóptero Águia ia dar apoio para a gente. Então, onde ele estava não tinha como acessar, então a gente teve que tirar ele daquele local e achar assim, um local que não tinha muitas árvores para o helicóptero poder jogar a corda. Ele não conseguiria descer porque a mata é fechada, então ele iria utilizar uma corda amarrado na aeronave e a gente ia ancorar e ele iria subir com essa vítima, ia facilitar bastante, porque era longe, né, essa ocorrência. Só que assim, as coisas como acontecem, né? A gente já está até acostumado com isso. Esse helicóptero, desculpe, que estava vindo para resgatar esse corpo, ele veio lá da Baixada. Então, quando ele estava acessando a gente, que era antes das 6 horas, entrou uma chamada de um afogamento. Aí o que o helicóptero fez? Ele voltou para fazer o salvamento, porque a nossa vítima já estava em óbito. Então, prioridade era atender a vítima de afogamento, lá no Guarujá. Aí ele voltou. Aí ele passou para a gente pelo rádio e falou, infelizmente a gente não vai conseguir dar apoio para vocês aí. Vamos tentar. De repente a gente consegue fazer o resgate da vítima que está se afogando e ainda dá tempo da gente voltar. Mas se escurecer, aí a operação é cancelada, porque é difícil trabalhar com helicóptero à noite. E o outro, o helicóptero de resgate, ele não faz sobrevoo à noite, por causa dos equipamentos. Até hoje é assim? Até hoje. Então, o helicóptero que faz a parte de resgate no bombeiro. Já o helicóptero configurado para a polícia militar, ele consegue fazer voo à noite, porque ele não faz pouso. Então, ele fica sobrevoando, né? Tem aquele holofote grande que ajuda os policiais em terra. E vocês têm que ir muito perto, né? Então o helicóptero à noite ele não faz aterrissagem em outros locais, a não ser lá no campo de Marte, né? Então esse da Polícia Militar ele faz esse apoio para a galera à noite, para os policiais. Já o do bombeiro não, porque o bombeiro ele desce em qualquer lugar. Qualquer lugar, entre aspas, é um local seguro, né? Então, à noite, a gente não faz essa operação. Então, aconteceu dele ir para Guarujá fazer o socorro da vítima que estava afogada e à noite caiu rapidamente. Então, a gente já falou, nós vamos passar a noite aqui. Então, a gente montou lá os nossos acampamentos, né, bem rústico, né, para a gente poder passar a noite, fizemos a fogueira. Bem calor, calorzinho, frio, né, a serra todo mundo conhece, né. Bom, aí aconteceu, passamos a noite ali conversando e fizemos contato com a nossa central até falou que ia mandar apoio. Eu falei, não, tá tranquilo, não precisa de apoio. O único problema é que a gente não vai conseguir resgatar esse corpo aqui durante a noite. Vamos esperar amanhecer e a gente faz isso. E fizemos assim, passamos a noite, amanheceu, né, e vamos para cima. E acabou que o helicóptero não veio apoiar a gente, então nós fizemos a remoção da vítima via terrestre mesmo, pelas trilhas. Quando fala assim sobre a distância, eu fiz uma trilha uma vez, gente, para quem nunca fez trilha, você fala assim, é 1 km de trilha, 1 km andando na rua, pista reta, meu, você faz agora em trilha, é horas, né? É difícil. Você lembra porque quantos tinha? Tem raízes, tem pedras, tem muita dificuldade, né? Você lembra quantos km tinha? Eu não tinha assim, condição de falar para você, porque era longe, viu? Era longe. Eu sei que para ir a gente foi tranquilo, porque a gente estava só com nossos equipamentos, mas quando você transporta um corpo pesado, aí isso aí pode ser 3 vezes mais difícil de fazer, né? Então o que fizemos? Viemos transportando esse corpo de manhã, né? Logo cedo, amanheceu, a gente pé na estrada, né? Literalmente, vão para cima. Então andamos um pouco, descansava, andava um pouco, descansava, é pesado, passava por locais difíceis, né, ribanceiro, então a gente tem que tomar aquele cuidado para a gente não cair também, né, não acontecer nada com o corpo ali. Sim. Apesar de já ter feito a perícia, mas enfim, a gente continuou. Para você ter ideia, nós chegamos em Paranapiacaba à noite, passamos o dia inteiro carregando esse corpo aí, parava um pouco, descansava, parava um pouco, descansava, então foram horas e horas. Então, como que ela chama? Uma Sked, aquela laranja. Sked. É Sked que chama? Sked. Foi nela que transporta? A gente utilizou a Sked porque ela facilita bastante, né? Ela escorrega no chão, ela né? pode ser colocada no chão, então tem algumas alças que você pode carregar em local de difícil acesso, mas a ideia dela é utilizar mesmo o terreno com pedra e ela é feita para isso. E a gente veio trazendo, né? O rapaz, então nós chegamos em Paranapiacaba, já estava escuro, e a gente já tinha feito o contato com a nossa central e a nossa central solicitou uma viatura do policiamento para preservar o corpo até o pessoal do ML recolher, enfim, todo o trâmite. Então a gente estava retornando para a base
né, de Paranapiacaba para Ribeirão Pires. E, cara, por uma infelicidade, o tempo estava todo fechado, aquela neblina, e o nosso condutor, o nosso motorista acabou se perdendo numa curva, a nossa viatura tombou. Caminhão, era um caminhão de salvamento, né? Caminhão pesado, e ele carregava água também, a viatura de salvamento e incêndio. Sim. Então, num determinado trecho lá, ele se perdeu, o caminhão tombou, e ele veio arrastando, quase que caiu na ribanceira, né? Eu me machuquei, que eu estava atrás, veio cilindro de mergulho para cima da gente, quer dizer, a gente ficou todo atrapalhado. E o caminhão ficou acelerado, muito acelerado. Então, a primeira coisa que veio na nossa cabeça, né? Puxa, tem combustível no caminhão, pode pegar fogo. Explodir. Então, como eu estava na cabine, na parte de trás, que a gente chama boleia, eu fiquei ali retido, porque o cilindro veio e bateu na minha perna, eu não conseguia sair. Então, como ele ficou tombado, eu tinha um colega que estava a parte de trás pendurado. Antigamente a gente podia pendurar na parte, hoje já não pode mais por questão de segurança. E eu ali tentando, né, abrir a porta, né, e não conseguia. Aí esse colega veio andando, eu senti os passos dele andando por cima da viatura. Ele veio, abriu: Vieira, como é que você está? Não, eu tô legal. Só que eu estava escutando os colegas que estavam na frente do caminhão, o motorista, o condutor, mais os dois colegas que estavam lá, pedindo ajuda. Eu falei: não, eu tô bem, deixa eu aqui, eu tô bem, vai lá ver o que está acontecendo. Ele foi e não voltou mais. Aí eu escutando, ele começou a chorar, o colega a gritar. Aí o que aconteceu? Um dos colegas foi injetado para fora do caminhão, né? Quebrou o para-brisa, ele foi injetado e infelizmente ele bateu com a cabeça no capô do caminhão e teve um traumatismo. E infelizmente nós perdemos esse colega. O sargento que estava do lado se machucou bastante, tinha bastante sangramento na cabeça. O motorista ficou com metade do corpo dentro e fora. E o colega que estava bem, que veio me socorrer, ele ficou desesperado, ele não sabia quem socorrer primeiro. Você fala que mantém a calma em todos os slides das aulas nossas, mas a gente sabe que é difícil. E eu ali desesperado, não conseguia andar, não conseguia, né? Porque minha perna tinha caído o cilindro em cima, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei o próprio cilindro e comecei a bater na porta para estourar a porta em cima. Aí consegui estourar a porta, o vidro, aí consegui puxar com a mão, sair e arrastando por cima do caminhão. Na hora que eu olhei a cena, aquela cena pavorosa, que a gente nunca quer ver, que a gente acha que nunca vai acontecer conosco, né? Porque falar, a gente vai para o socorro, mas a gente nunca pensa que vai acontecer. Então aquilo lá marcou a minha vida, porque um colega caído, outro machucado, outro pedindo para socorro, eu machucado, né? Então você fica ali perdido. E que você pode pensar também, poderia ser eu ali na frente, ter sido injetado ali, nesse momento está em óbito. Então, eu não sabia ainda como é que estava, né? Então, eu arrastei, acabei pulando, né? E a minha perna, eu esqueci da minha perna. Eu fui arrastando, eu acho que eu não me lembro muito bem dessa cena. Eu não sei de onde que eu tirei forças, né? Porque parece que eu não consigo lembrar direito o que aconteceu. Eu me vi junto do colega, né? Estava com traumatismo, tentando fazer compressões nele, porque eu detectei que ele estava em parada cardíaca. E um colega falou: Vieira, pega o oxigênio, né, traz a maleta de primeiro socorro. Só que eu pensava, eu não conseguia falar. A minha reação foi ver a cena, eu não falava nada com ninguém, mas eu sabia o que eu tinha que fazer. Sim. Então parece que bloqueou ali, eu não conseguia falar. Aí o colega falou: traz o oxigênio, traz a maleta de primeiro socorro. Só que essa maleta, ela estava do lado do caminhão, tombou, eu não conseguia acessar. Mas eu não conseguia falar isso com ele. Engraçado, né? Eu não conseguia falar, eu só reagia. Aí fazia compressão nele, e ele no rádio pedindo ajuda, né? A gente não sabia se a bateria ainda estava conectada, se o rádio estava operando. E ele pedindo, pelo amor de Deus, ajuda, e estava saindo na rede. Aí todos os quartéis estavam ouvindo, a nossa central estava ouvindo o desespero dele pedindo ajuda. E o quartel mais próximo nosso era o quartel de Mauá. E os caras ouvindo, imediatamente os caras entraram nas viaturas e foram apoiar a gente. Então, quando eles chegaram, tava aquela cena, né? Então veio o resgate, veio o SAMU, polícia militar. Nossa, tivemos um apoio fantástico, né? Mas, infelizmente, o nosso colega ele perdeu a vida nessa ocorrência. O sargento ele foi internado no hospital da Polícia Militar. Que é o que estava conduzindo. Não, o motorista... estava pendurado. O motorista ele também foi socorrido na Cruz Azul. O sargento que estava ferido ele foi para o hospital da Polícia Militar, né? E esse colega que estava em parada cardíaca devido ao traumatismo, nós colocamos dentro do resgate e eu fiz questão de ir junto. Eu não sei como que eu fui, mas eu fui junto fazendo compressão nele. Que é uma situação que às vezes a gente fala, fazer compressão dentro da viatura é difícil, né? Mas não tinha o que fazer.
A gente não tinha retorno, então nós fomos para o Hospital Ribeirão Pires, que é o hospital particular mais próximo que a gente estava de Paranapiacaba. E olha que engraçado, a primeira viatura que chegou foi a viatura do policiamento. Então nós colocamos no banco da viatura e saímos a milhão. Fazendo compressão. Quase que batemos no poste, porque aquela cena, meu Tem outro acidente. quase que provocamos outro acidente, né? PCR traumática é muito difícil. É complicado voltar, de né? reverter, mas a gente não quer aceitar. É um Quer colega, aceitar, um parceiro, colega você não quer nosso. aceitar. Então a gente deu entrada no hospital em Ribeirão Pires. Né? Os médicos já constataram, né? E eu não queria aceitar aquilo. Eu falei, não, faz alguma coisa aí, faz alguma coisa. Pô, parceiro seu, é teu irmão, trabalha com você. Você não quer acreditar que aquilo está acontecendo, é muito complicado. E infelizmente os médicos falaram, não tem o que a gente fazer. Eu entrei em crise. Falei, não, vai fazer alguma coisa, vai fazer. Né? Comecei a gritar, aí os colegas do policiamento estavam comigo, não, Vieira, vem cá, me chamaram. Aí me levaram na salinha, deram uma medicação para eu acalmar, eu estava muito desesperado, né? E olha que engraçado, esse colega que faleceu, isso foi num final de semana, no sábado. A gente tinha combinado no domingo, no dia seguinte, na saída de serviço, a gente iria fazer um churrasco na casa dele. A gente tinha muito isso, né? Final de semana vai para casa de um, então a gente era uma família no quartel e a gente conhecia a família de todo mundo. A gente tinha esse negócio de ir para casa de um, para as festas, né? E a gente ia organizar um churrasco na casa dele no dia seguinte. E a mulher dele estava grávida. Nossa, era o primeiro filho. Tragédia atrás da outra. Então, cara, aquilo tudo vinha na minha cabeça, eu não queria aceitar, né? Então foi uma ocorrência assim muito difícil de lidar. Eu jamais pensei que a gente ia passar por isso, porque a gente sempre vai para socorrer, mas quando acontece com a gente fica desesperado, né? Então foi difícil, foi uma ocorrência que marcou. Eu fiquei assim algum tempo pensando se realmente era aquilo mesmo que eu queria. Foi no início da carreira meio? No Foi logo no início. Acho que eu tinha 3 anos de bombeiro. Estava aprendendo ainda. Estava aprendendo. Aí depois vocês têm que passar por suporte sim. Aí a gente pra... tem acompanhamento, né, para poder tratar essa situação que a gente fica meio... É difícil trabalhar depois. Eu ia para o quartel, eu sentava no canto e eu chorava. Sabe, é difícil você lidar com isso. Então o nosso comandante, o que ele fez? Ele trocou a gente, ele não queria ver mais aquela guarnição junto. Ele trocou, mandou um para cada prontidão, para separar a gente. Porque um olhava para o rosto do outro, a gente começava a chorar. A gente não conseguia trabalhar, cara. Caramba. Então foi a hora que eu pensei assim, né? A minha família também ficou desesperada, né? Aí eu fiquei pensando, será que é isso mesmo que eu quero? Pensei até em sair do bombeiro, cara. Porque na hora que a coisa acontece, você fica meio ali, mas graças a Deus, cara, bombeiro sempre eu quis ser, né? Era um sonho. E a gente tem que tocar a vida, cara, tocar a vida. Então, graças a Deus, eu consegui superar isso, né? E usar isso como experiência no dia a dia pra gente... E continuei minha vida. Foi difícil, mas continuei a trabalhar. Essa foi uma ocorrência que marcou bastante a gente, né? Legal. Deixar algum recado para o pessoal que está entrando nessa área da emergência, da urgência e emergência, não como bombeiro, só quer entrar para o bombeiro, assim como o APH, que a gente faz nesse curso maravilhoso que a gente tem. Algum recado para esses alunos que queiram entrar para essa área? Você tem Sim, eu até falo para os nossos alunos, né? Eu faço essa pergunta para eles assim, logo no começo. Eu falei, é isso mesmo que você quer para a sua vida? Porque às vezes as pessoas veem bombeiro, SAMU, né? Pô, coisa linda, legal, né? Aquele uniforme, o macacão, isso chama muita atenção. A pessoa fala, pô, que legal, né? Mas é o que eu falo, essa vida de socorrista, ela não é só alegria, a gente passa por situações complicadas, então a gente tem que gostar daquilo que a gente faz. Se você está entrando para ganhar dinheiro, você não vai conseguir ficar rico com isso, né? Então eu falo, você tem que fazer com vontade, com coração. Se você faz tudo que você fizer com vontade, aquilo que você gosta, você coloca ali, cara, sai assim maravilhosamente bem, né? Sai muito bem. Você gosta de fazer e lidar com o ser humano é difícil, né? É difícil. E quando esse ser humano tem um ferimento, um trauma, é mais difícil ainda. Então você tem que gostar mesmo dessa profissão. Você está preparado para isso? É isso que você quer? Se é isso, vamos para cima, né? Tem vários cursos dentro dessa área nossa da saúde, né? Então assim... É estudar. Tem que botar o pé na estrada aí e vão pra cima. Tem muita coisa boa aí. Vieira, eu tô com um negócio aqui. Vou te dar de presente. Opa! Bom, presente é bom. Nossa página aí que a gente... Sou com parceria com o Clayton. Ó. Que é a PQRV. Que é a PQRV. Vou te dar de presente aqui, ó. Maravilha, hein?
Copinho pra você Muito tomar. obrigado, hein? Uma água aí. Show que é de a bola. PQRB. Olha aí. Pela sua presença aqui com a gente. Maravilha. Foi sensacional. Muito obrigado, hein? Muito obrigado. Uma aguinha colocar na mesinha lá depois, lá na nossa aula. Verão, Show de bola. muito obrigado pela Eu que sua agradeço pela participação aqui com a oportunidade. gente. Show de bola. De contar a sua história aí, deixar registrado aqui Maravilha. esse momento. E se precisar mais, aí a gente traz, tem muita história. Tem muito, pela vamos frente, trazer, né? talvez.